Olá, meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para partilharmos esta palavra de Deus. Palavra que sempre traz para nós uma alegria no começo deste dia. Palavra que nos transforma, palavra que nos alegra, palavra que nos orienta, palavra que transforma o nosso coração. É isso que a palavra de Deus deve fazer na minha vida, na tua vida, para que nós sejamos transformados pela graça de Deus. Ouçamos o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, veja esta palavra de hoje. Esta palavra, ela nos traz um aspecto bem interessante, porque muitas vezes nós paramos, olhamos para o tempo, olhamos para os acontecimentos e damos a nossa interpretação daquilo que pode acontecer. Se o céu se cobre de nuvens, se essas nuvens escurecem, nós falamos, vai chover. Mas, se não tem nenhuma nuvem, o sol aparece brilhante, nós sabemos que vai fazer calor. E Jesus chama a atenção exatamente disto. Saber interpretar o tempo presente. E chamam aqueles que faziam as suas interpretações naquela época de hipócritas, porque não conseguiam interpretar a presença de Cristo, o tempo de Cristo entre nós. Ali estava o Cristo. Haviam profecias que traziam a vinda do Messias. E aquelas pessoas não conseguiam interpretar aquele tempo de Cristo. Hoje também nós somos convidados a interpretar o tempo que vivemos. Um tempo para refletirmos a nossa vida, a nossa história. Quantas e quantas pessoas tiveram a oportunidade durante esta pandemia de refletir na sua história, de refletir no seu caminhar. Estavam aí, então, tão certos de que o seu dinheiro era capaz de tudo e apenas um vírus transformou tudo. Então eu preciso interpretar o tempo presente. E o tempo presente nos mostra que nós continuamos dependentes de Deus.
que nós continuamos a depender daquilo que Deus realiza na nossa vida no dia a dia. E o tempo presente nos mostra que devemos estar atentos, porque o Senhor voltará. E o mundo caiu então num consumismo tão intenso, que deixou de lado a essência de Deus, que deixou de lado as coisas de Deus. Se nós não soubermos interpretar este tempo de hoje, também seremos hipócritas. Deus age na nossa vida, na nossa história, a cada instante, a cada momento. Então eu preciso saber interpretar isso. A ação de Deus na minha vida, a ação de Deus na minha história. Eu preciso reconhecer aquilo que Deus tem feito por mim. Eu preciso reconhecer a graça de Deus em mim. Isso é interpretar o tempo presente. Eu preciso perceber o quanto Deus tem sido bondoso comigo, o quanto Deus tem sido misericordioso comigo. Por isso que logo depois Jesus, ele fala que eu preciso resolver as coisas com o meu próximo, que eu preciso resolver, dar uma solução. Quantas e quantas pessoas querem resolver as coisas na justiça, não são capazes de dialogar, não são capazes de permitir a ação de Deus no seu coração para resolver as situações. Não, nós vamos ir na justiça, quem vai resolver isso é o juiz. Jesus alerta, cuidado com isso. Temos que saber interpretar o tempo presente. Um tempo em que nós precisamos olhar com mais carinho para o outro, olhar com mais atenção para o necessitado. Um tempo em que a ganância tem consumido o coração do homem. Um tempo em que as pessoas têm deixado de lado a essência de Deus. Dê uma olhada na sua vida. Procure interpretar o tempo que você está vivendo. Ah, diácono, o tempo que eu estou vivendo é um tempo de tribulação, é um tempo de provação, é um tempo de angústia, é um tempo de dor. Que bom! Se você está interpretando isso, então coloque tudo isso diante do Senhor. Coloque tudo isso na presença de Deus. Pedindo que Deus te dê a graça de viver este momento com serenidade, com tranquilidade, sem desespero. Se muitos jovens hoje fossem capazes de interpretar o tempo da sua vida, não tiravam a vida. Mas não conseguindo interpretar estes tempos, encontram a solução falsamente, tirando a própria vida. Olha o tempo que você está vivendo, olha aquilo que você está vivendo. Interprete aí se existe uma ação de Deus. Interprete se Deus está tomando conta da sua história, se Deus está orientando os seus passos, se Deus está transformando seus pensamentos, suas atitudes. Precisamos deixar
de lado aquilo que não vem de Deus e permitir que aquilo que vem de Deus nos transforme, nos faça novos na graça de Deus. Vamos rezar pedindo ao Senhor isso. Nós te pedimos, ó Jesus, a graça de interpretarmos os fatos, os acontecimentos da nossa vida, segundo a luz do Teu Espírito Santo. Essa luz que ilumina, essa luz que transforma, essa luz que orienta. Por isso, permita-nos, Senhor, invocar cada dia esta presença do Teu Espírito em nós, para que Ele nos governe, para que Ele nos dê a graça de interpretarmos cada acontecimento à luz da Tua vontade, para sabermos que se estamos passando por um momento de provação, de tribulação, de angústia, Tu estás conosco, Tu estás presente, Tu estás nos conduzindo. Dai-nos a graça, Senhor, de interpretar cada momento da nossa vida à luz do Teu Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.